Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é nosso Pai, a comunhão, a alegria e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao celebrarmos o primeiro domingo da Páscoa, somos convidados a proclamar com toda a Igreja a ressurreição do Senhor. E esta ressurreição não significa apenas um rito religioso, mas a renovação de todas as coisas, a renovação de todo o cosmos, a renovação da vida humana. Irmãos e irmãs em Cristo,
Invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha da nossa criação, e a maravilha ainda maior de nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a nova aliança, que era vosso desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente consagrada pelo Cristo do Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
sois o Santo, só vós, o Senhor Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia. Depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos suas testemunhas de tudo que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia cheio de
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo, sentado à direita de Deus? Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 12 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam:
O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus se deu conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos padres, irmãos da vida sacerdotal, queridos seminaristas e todo o povo que nos acompanha pelas redes sociais, hoje nós celebramos o grande evento da história que fez renascer todas as coisas. Mas talvez no nosso coração há um questionamento: o que realmente significa a Páscoa? O que ela significa para nós, para a nossa vida e para o mundo? Por que nós celebramos a Páscoa todos os anos e qual o sentido que ela tem na nossa vida, na nossa experiência cristã? É preciso resgatar os tempos primitivos para que nós possamos entrar nesta consciência do significado da Páscoa. De uma festa primaveril, passou uma festa do campo, passou para a grande festa da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E, portanto, aquilo que celebra o povo hebreu como a saída do povo do Egito e a libertação das cadeias das quais prendiam e faziam com que o povo se tornasse escravo. É preciso compreender que a Páscoa significa vida nova. E, no entanto, há também, a partir de uma experiência do povo hebreu, um sentido novo a partir de Jesus. A Páscoa do Senhor, do qual ele, sendo o cordeiro imolado, é aquele que se dá e se entrega como oferta ao próprio Deus. E a partir de então, da ressurreição do Senhor, eis que toda a igreja celebra a Páscoa semanal. Portanto, nós temos aí a Páscoa primaveril, a Páscoa do povo hebreu, a saída e a libertação,
no qual se imolou o cordeiro e com o sangue se aspergiu as portas, concluindo aí, unificando as festas dos pães ázimos e a festa esplendorosa dos cristãos, celebrada hoje, a Páscoa de Jesus e, consequentemente, o tempo em que nós vivemos, a Páscoa da Igreja. Por que ontem, quando nós começamos a celebrar a Vigília Pascal, eis que após o rito do fogo, após aquele momento, nós sentamos, após a proclamação da Páscoa, do nascimento de Jesus, da ressurreição de Jesus, nós sentamos para escutar a palavra. É uma referência à história da salvação, da qual leva a uma compreensão do sentido da Páscoa hoje e o que ela significa para nós. Da criação, da qual Deus fez o homem aquele que é a sua imagem e semelhança. E como colaborador da criação é aquele que vai dar nome àquilo que Deus criou, vai organizar e com a força divina vai ser aquele que conduz a criação. Na multiplicação será aquele que, chamado a povoar o mundo, é aquele que pela imagem de Deus fará com que toda a humanidade possa também ser a imagem do Deus vivo. O pecado levou o homem a uma distância desta graça e santidade que Deus criou o homem. E aí a segunda leitura do Êxodo, que vai nos lembrar que a partir do pecado o homem vive errante pela terra. O chamado de Abraão é aqui a referência ao pai que dará o seu próprio filho, oferecerá o seu próprio filho para o resgate de toda a humanidade. Abraão oferece o seu único filho, ofertando aqui a Deus e demonstrando a sua mais inteira convicção de fé. Depois, com os profetas, nós podemos, depois a leitura do Êxodo, que vai nos lembrar da passagem da escravidão para a liberdade, da escravidão do Egito para uma vivência livre do povo de Deus a partir da própria lei da aliança. Este itinerário vai nos mostrar agora que a partir dos profetas há aqui um ensinamento para o povo, para que seja resgatado a partir da própria aliança uma volta para o Senhor. E portanto fazer a experiência do Deus que é misericordioso e que oferece aos homens uma aliança. Os profetas são aqueles que no tempo e na história do povo levará a volta da fé e da confiança no Deus que os libertou da escravidão e que ofereceu ao povo a liberdade. Na plenitude dos tempos, eis que Cristo se encarna, e esta encarnação nos revelará que Deus é aquele que faz a sua tenda no meio de nós para nos resgatar do pecado, e aqui o sentido de uma nova libertação. Não só uma libertação dentro do contexto sociológico, mas uma libertação do pecado e da morte. Este Cristo que se encarna sofrerá a sua paixão para que, ao descer e experimentar a nossa humanidade, elevará o homem até Deus. Resgatará o homem do caminho errante no qual viveu e, perdido pelo pecado, está fadado ao fracasso e à condenação. Este mesmo Deus que se encarna oferece a sua vida na cruz. E aqui, aquilo que nós temos refletido ao longo desses dias, não podemos apenas fixar a nossa compreensão do sofrimento de Jesus como um sofrimento por Ele mesmo, mas o sentido da cruz é a obediência a Deus no seu próprio Filho, o qual o próprio Deus oferece para a libertação de todos os homens. Há aqui uma nova criação, e aquilo que nos lembra
os padres da igreja, onde há uma nova criação, um novo modo de viver, uma nova experiência, uma renovação de todo o cosmos. São Gregório Nazianzeno é que nos lembra, se referindo ao dia de hoje, como o nascimento de uma nova vida, como a transformação de todo o cosmos e de uma experiência nova, onde todos somos chamados a viver. A experiência desta realidade começará com o anúncio das testemunhas de Jesus, ou seja, começará a ser transmitido com o anúncio das testemunhas de Jesus, aquilo que nós escutamos na palavra de hoje. Mas uma coisa é fundamental compreender, que a Páscoa, ela não pode ser vista apenas como um rito, senão nós perdemos a essencialidade da vida cristã e do que significa verdadeiramente a Páscoa. Se a Páscoa é a renovação do homem, não significa apenas uma dimensão do homem, que nós poderíamos hoje, a partir de uma tentação da modernidade, pensarmos que a Páscoa está somente referida ao espiritualismo, sem uma interferência da realidade do homem em todas as suas dimensões. Se nós percebemos a Páscoa e tentamos vivenciar a Páscoa somente num sentido espiritualista, motivado pela realidade que vivemos, nós deixamos de lado o sentido verdadeiro da Páscoa, que é uma renovação de tudo aquilo do qual fundamenta a própria existência do homem. O homem não pode ser visto apenas a partir de um modo, não só a partir daquilo que é estritamente material, nem tampouco sociológico, nem visto somente como uma realidade espiritual sem uma interferência no mundo e nas relações. Portanto, a Páscoa é a transformação do homem todo, de todo o ser e de todas as dimensões do próprio homem, e portanto é a renovação de todas as coisas. Se nós nos perdemos quando somos tentados a celebrar a Páscoa somente de um modo espiritualista, nós esquecemos das outras dimensões da própria vida. E aquilo que nós aprendemos com o sentido da própria Quaresma que celebramos, como uma realidade que deve transformar a nossa vida numa busca verdadeira da conversão, está imersa na nossa própria vida, não só no sentido religioso, mas no sentido de uma transformação da vida que se fundamenta numa conversão pautada pela caridade e pelo amor. Portanto, a Páscoa não pode ser e não pode ter esse sentido apenas espiritualista, porque nos tira da essencialidade daquilo que verdadeiramente significa a Páscoa para o mundo e para nós cristãos. Aquilo que nós intuímos e refletimos sobre os discípulos de Emaús, e poderíamos hoje fazer uma reflexão a partir da nossa própria vida. Quantas vezes nós colocamos expectativas em determinadas situações, realidades e pessoas, mas nós muitas vezes nos decepcionamos. Porque pode ser que esta expectativa esteja pautada apenas por uma questão simplesmente humana ou um desvio da nossa própria fé. Os discípulos são aqueles que estão decepcionados. Colocaram toda a confiança em um homem que chegou ensinando o sentido do amor, que muitas vezes sentou com eles e mostrou o caminho do reino. Muitas vezes partiu o pão entre eles e mostrou o sentido da solidariedade e do amor que deveria ser vivido. Isso fez com que os discípulos sonhassem com um mundo novo e experimentassem aquilo que o seu coração sonhava, que era a transformação de Israel. Mas agora, aquele homem que nos ensinou por um grande período, aquele homem que nos ensinou o amor e suscitou em nós a esperança,
a esperança de dias melhores. A transformação de Israel foi pregado numa cruz e morreu. A decepção, ela cega e não nos faz enxergar o que é essencial. A decepção nos faz ficar cegos diante da verdade e daquilo que nos foi proposto como uma realidade que transforma. Agora, o que é que nos resta? Voltar para a nossa vida de antes, tristes, abatidos e decepcionados. Porque aquele no qual nós colocamos toda a confiança, toda a esperança, está morto. E já fazem 3 dias que isso aconteceu. E o que nos resta é a solidão, a tristeza e a decepção. Isto é uma resposta para o mundo de hoje, do qual vivemos, e por esta pandemia que já matou milhares de pessoas. Pode ser que também estejamos numa situação, se não temos fé, numa situação de decepção. Por que Deus não acaba de uma vez com este sofrimento? E por que esta realidade nós temos que passar? Pode ser que agora muitos entrem em desespero, se encontrem decepcionados com a própria fé, se encontrem na solidão, tristes, abatidos e presos em sua própria casa, mas também preso na sua solidão e também numa tentação de perder a fé. Mas o que Jesus nos ensina? Ora, aquilo que Ele ensinou se cumprirá. E é preciso, mesmo escutando a palavra, quando se arde o coração, é preciso enxergar o Cristo que caminha conosco e que está ao nosso lado. Lembrava Raniero Cantalamessa, quando pregou na Sexta-feira Santa, na celebração da Paixão, se não me engano, quando o Papa celebrou a celebração, quando celebrou em Roma, e dizia que Deus não é aquele que é o autor do vírus, mas é aquele que se compadece do sofrimento da humanidade, e Ele não é alguém que está indiferente, mas é aquele que está junto do povo. E o que é que nos resta? Ora, Jesus caminha com eles e pergunta: o que é que está acontecendo? Para onde vocês vão? O que é que vocês andam conversando? Ora, eles estavam se referindo a tudo aquilo que tinha passado enquanto tinham colocado a sua confiança naquele homem, e falavam da vida e da experiência que tiveram. E é aí que nós compreendemos que a Páscoa não pode estar somente ligada a uma dimensão do ser humano, não só a dimensão espiritual, porque caímos no espiritualismo, mas a Páscoa está ligada a todas as dimensões do homem, que leva ao novo nascimento, a uma transformação radical. E falavam a respeito do que tinha acontecido, estavam tristes e decepcionados. E agora nos resta voltar para a nossa casa e continuar a vida de antes. E Jesus vai ensinando pacientemente a eles e falando como que nós nos lembrássemos da celebração de ontem, quando nós escutamos todas aquelas leituras que nos levaram a compreender a ressurreição de Jesus. E como antes se falou e todo o processo histórico apontou para aquele grande dia. Agora, junto com eles, no partir do pão, eles reconhecem quem é Jesus. Ora, não é a nossa Páscoa semanal na igreja, da qual hoje participamos da Eucaristia para repartir entre nós aquele que não está morto, nem está no sepulcro, nem é indiferente à nossa vida, mas aquele que permanece conosco na nossa vida diária e na nossa história. Não uma ideia, não uma filosofia, lembrava Bento XVI, mas o próprio Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida. E portanto, este Cristo não é apenas alguém que nós seguimos
dentro de uma compreensão individualista e ao mesmo tempo subjetiva, mas um Cristo que se reparte para nós, mostrando-nos o sentido da comunhão que deve haver, para que o amor do qual Ele nos ensinou a viver não seja apenas um discurso bonito, nem tampouco subjetivista, mas seja a experiência da Páscoa que renova de um modo radical os corações dos homens. Eles voltaram alegres porque tinham visto o Senhor. Encontraram os 11, porque Judas já tinha se matado, obviamente, e contaram o que aconteceu. Duas coisas são importantes para que nós acompanhemos esses dias os relatos da ressurreição do Senhor. E aquilo que vai estar sempre presente nas leituras que nós acompanharemos. Dois verbos que é o ver e crer. É preciso crer na ressurreição. Não somente ver como Tomé, que precisou ver para crer, mas é crer na ressurreição, não como um ato mágico, não como uma histeria do grupo ali que estava com medo e que viu Jesus, não como uma visão coletiva pautada pelo medo e pela decepção, mas o real. Cristo ressuscitou verdadeiramente e está vivo em nosso meio. Por que nós celebramos a Páscoa da igreja? Mas não é uma Páscoa que nos faz lembrar apenas, fazer memória a um tempo do passado. Memória significa atualizar na nossa vida o grande acontecimento da história. E quando nós celebramos, não só vivemos, mas atualizamos a nossa vida a Páscoa do Senhor. E portanto, não podemos cair na tentação de vivermos uma Páscoa espiritualista, nem tampouco subjetiva, mas a Páscoa real e objetiva que leva à transformação de todos. E assim, ao participarmos da Eucaristia, do Cristo ressuscitado e presente na nossa vida, compreendemos que esta Páscoa da qual nós afirmamos ao proclamarmos a morte e a ressurreição do Senhor e fazermos o pedido que Ele venha, nos faz crer e viver nesta realidade pessoal do Cristo presente no meio de nós. E portanto, não podemos nos fechar a uma realidade apenas do homem, mas de todas as pessoas. Porque é preciso fazer a experiência desta ressurreição, a nossa ressurreição de Cristo, a transformação, a saída da vida pautada pelo pecado para uma experiência nova e objetiva da vida humana. Por isso que a Páscoa está voltada para este novo nascimento, não somente de uma dimensão humana, não somente ver a Páscoa do ponto de vista sociológico, perdemos o sentido que ela tem. Não só do ponto de vista espiritualista, perdemos o sentido que ela tem. Não só do ponto de vista histórico, porque nós celebramos apenas uma memória e não atualizamos a nossa vida, mas compreendendo em todos os sentidos da vida humana, em todas as dimensões da vida humana, seja na realidade social, do amor aos irmãos, seja na realidade comunitária da comunhão fraterna, seja na realidade espiritual da qual nos liga a Deus e nos faz fazer uma experiência com Ele, de amor a Ele, voltada para uma realidade humana, ou seja, esta relação com Deus que se transforma e acontece na nossa realidade comunitária. Assim, todas as dimensões da vida humana, para que verdadeiramente este novo nascimento seja a transformação radical do mundo. E assim possamos, na confiança em Deus, nesta esperança e neste novo nascimento, permanecermos fiéis, permanecermos unidos a Ele, para que assim, junto com Ele, possamos vencer estes tempos difíceis em que vivemos. Que o Senhor nos ajude e que Ele possa ressuscitar em cada coração humano, e que cada coração humano encontre nele o sentido verdadeiro da Páscoa.
numa transformação de todo o ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus e Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo do seio da Virgem Maria. E se fez homem também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo adivinha em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com maior fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas de seu amado Filho, considere também as nossas humildes orações. Ó Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Pela Santa Igreja Católica, para que o anúncio pascal seja força e coragem aos nossos bispos, presbíteros e diáconos, pregando a todos os povos a ressurreição de Cristo e a confiança na vitória sobre a morte, roguemos ao Senhor cantando. Ó Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Por todas as nações, para que o Senhor ressuscitado suscite ações justas que defendam os mais simples e humildes, e inspire os governantes a agirem de forma correta e honesta, roguemos ao Senhor cantando. Ó Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Por aqueles que sofrem com a pandemia do coronavírus, que Jesus ressuscitado seja o conforto e alento nas horas difíceis e que alimente a esperança de uma vida nova nele, roguemos ao Senhor cantando. Ó Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Pelos nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida, para que participem desde já da vitória de Cristo sobre a morte, roguemos ao Senhor cantando. Ó Senhor, nesta noite, escutai nossa prece. Por todos nós, para que o Senhor alimente a nossa fé na sua ressurreição e sejamos fortalecidos pelos sacramentos, a fim de anunciarmos com atos e palavras a verdade que é Jesus, roguemos ao Senhor cantando. Ó Senhor, nesta noite,
escutai nossa prece. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós os oferecemos, ó Deus,
o sacrifício pelo qual a vossa igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoar nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo a um só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo José Antônio e seus bispos auxiliares, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservar a vossa igreja sempre unida.
filhos e de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fidelidade e a dedicação de vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que a espera. Lembrai-nos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebemos
recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águia e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessai de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados com seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Israel.
não ardia o nosso coração quando ele nos falava as Escrituras? Eis o Cordeiro de Deus que apaga todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entres em meu lugar, mas em uma palavra de expressão. Bendito fruto que vendeu.
Erga-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. A esperança se acende nos corações, exultai na vitória do Rei da Glória. Vive estás, ele vive está, venceu a morte, o meu Redentor, o Cordeiro vive está, o meu Cristo vivo está, ressuscitou. Vivo está, ele vivo está, venceu a morte, o meu Redentor, o Cordeiro vivo está, o meu Cristo vivo está, ressuscitou. Ele vivo está, vivo, oh, 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 oh. Ele vivo está, vivo, oh, por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. A esperança se acende nos corações, exultai na vitória do Rei da Glória. Vivo está, ele vivo está, venceu a morte, o meu Redentor, o Cordeiro vivo está, o meu Cristo vivo está, ressuscitou. Ele vivo está, vivo, oh, 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 oh. Ele vivo está, vivo, oh, oh, oh. Oremos. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição. Por Cristo nosso
irmãos, na força do Cristo, é que nos faz perceber o sentido da ressurreição. Toda a humanidade hoje é chamada a uma comunhão, não uma busca desenfreada pela hegemonia do poder. Nós só poderemos vencer esta pandemia quando todos tomarmos consciência de que nós não temos motivos para desavenças, mas o único sentido para que possamos superar é a comunhão na sociedade entre as nações. É preciso deixar de lado uma apologia às armas, à violência e à defesa de modelos econômicos que destroem a vida em todos os sentidos. Mas é preciso voltar o coração para Deus e somente numa união entre os povos fazer a experiência da comunhão e da solidariedade. Isso partindo de cada sociedade e de cada família. A Páscoa, a passagem, estará verdadeiramente em vislumbrar uma comunhão entre os povos, uma comunhão entre as sociedades, uma comunhão entre todos nós. O Cristo ressuscita e está em comunhão, não numa experiência solitária, numa experiência subjetiva ou numa experiência onde apenas uma relação individualista, mas a ressurreição está na comunhão. Rezemos para que nós possamos juntos passar por esta realidade e descobrir o sentido da comunhão entre nós. A todos que participam conosco por meio das redes sociais, que possam ter uma santa e feliz Páscoa. E que nesses tempos em que nós vivemos, possamos verdadeiramente ressuscitar e vislumbrar o amor que foi derramado na nossa vida e nos tornou verdadeiramente novas pessoas. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Ressuscitou, ressuscitou.